Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, nos diz o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Outra época eu dei um estudo sobre esse texto, mas foi falando sobre o inferno. Mas hoje aqui nós vamos ater sobre o juízo final. Há muitas dúvidas, há muitas perguntas que são feitas hoje em dia. O que é o juízo final? Por que vai haver um juízo final? Muitas pessoas até falam: se Deus já sabe quem vai ser condenado e quem vai ser salvo, então para que esse juízo final? Porque Deus não faz justiça na morte ou após a ressurreição de uma vez? Qual é a necessidade ou qual é a importância desse juízo? Muitas pessoas perguntam isso, e muitas pessoas evangélicas, crentes, nem sabem que vai ter um juízo final. Por quê? Talvez pode ser falta de conhecimento, ou então pela igreja às vezes omitir essa realidade que é bíblica, que é tão real. Então vem a pergunta: o que é o juízo final? E nós vamos ver aqui o que é e por que e como se dará esse juízo final. Se algum irmão tiver alguma colocação, alguma pergunta a fazer, pode levantar a mão, e assim que concluir o raciocínio a qual a gente tiver, os irmãos fiquem em liberdade para comentar, para fazer alguma colocação. Então, o que é o juízo final? Primeiro, o juízo final nada mais é do que um dia que foi separado por Deus para julgar todas as pessoas e também seres celestiais. Ou seja, o juízo final é um dia que Deus estabeleceu, decretou para julgar as pessoas e também os seus anjos. Ou seja, crentes e ímpios serão julgados por Deus e os anjos também. Tudo isso é num dia a qual o Senhor já estabeleceu, a qual só Ele sabe que dia se dará esse, e que Ele chamará um por um para ser julgado. E o Apocalipse diz que será julgado segundo as suas obras. Então, tanto no Antigo Testamento e tanto no Novo Testamento, nós temos a menção de um dia em que Deus exercerá o juízo sobre todos, crentes, preto, branco, pobre, rico, índios, ou seja, todos estará de pé um dia diante de Deus. Então, em suma, o que é o juízo final? É a prestação de contas. Então, por isso que nada vai ficar impune diante de Deus. Aquele que plantar o bem, vai colher o bem. E aquele que plantar o mal, colherá o mal. Mas, às vezes, muitas pessoas aqui nessa terra plantam mal, mata, rouba, faz tantas coisas erradas, e talvez ele não colhe o mal aqui nessa terra, mas chegará um dia a qual o Senhor chamará para prestar conta de todos os seus atos que ele tiver cometido aqui na terra. Então será a prestação de contas que vai acontecer.
E talvez se um púlpito, uma igreja omitir essa verdade, logo os membros vão viver de qualquer maneira, não vai se dar conta que vai ter um juiz, não vai se dar conta que vai estar diante de Deus, vão dormir tranquilos com os seus pecados e não vai pensar nessa realidade. Mas a Bíblia ela é enfática, tanto em Mateus, a qual nós lemos, o próprio Jesus que falou aquilo ali, que vai haver a separação entre as ovelhas e os bodes, e quanto João, o evangelista, João, falou também sobre esse dia. Em muitos textos, esse dia é chamado de dia do Senhor, o juízo final é chamado de dia do Senhor. Quando você lê na Bíblia, o dia do Senhor está prestes, o dia do Senhor é chegado, está falando do juízo final. Agora, quando você lê o dia de Cristo, aí está falando do arrebatamento. Mas quando fala do dia do Senhor, é o juízo final, é a prestação de contas, indicando um dia especialmente preparado por Deus para exercer o seu juízo final. Em suma é isso, meus irmãos, o juízo final é um dia estabelecido por Deus para a prestação de conta. Agora, quem é que vai julgar? Alguém sabe? Quem que vai fazer o julgamento? É Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Alguém aí sabe? Que vai julgar cada um, tanto o crente, quanto o ímpio, quanto os anjos. Quem que vai fazer essa? Deus Filho. Abra aí, por favor, Atos capítulo 17, versículo 31. Por que, meus irmãos? Atos 17, versículo 31. Quem encontrar, pode ler, fazendo um favor. Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que testificou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Obrigado, irmão. Claro, né? Que está claro que é Jesus, né? E juiz, esse que vai fazer esse julgamento aqui é Cristo. Aqui ele vai estar como juiz. Não vai ser esse Jesus que nós hoje conhecemos pelo seu amor, um Jesus dócil, amoroso. Não, aqui ele vai estar aqui nesse dia cheio de ira contra os ímpios. Ele vai fazer justiça, tanto para os crentes e tanto para os ímpios. Então Deus mesmo, o próprio Pai, Ele que estabeleceu esse dia. Foi Ele que preparou, decretou esse dia. Mas estabeleceu que quem vai sentar no trono de julgamento para julgar é o seu Filho, Jesus Cristo. Sim. Quem é católico deve saber, porque na oração do credo fala que Jesus Cristo vai ressuscitar e vai ressuscitar, e no final vai julgar os vivos e os mortos. Sim. Na oração do credo. Então tá coerente, né? Isso mesmo, Jesus Cristo. Bem lembrado. Obadias capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Obadias aqui já está falando da recompensa final, do juízo final. E também no Novo Testamento foram confirmadas as revelações que temos no Antigo Testamento sobre esse dia do juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o Antigo Testamento falou, o Novo Testamento está confirmando sobre esse dia,
essa vinda, esse juízo final do Senhor. E aqui, irmãos, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, pois vós mesmos, ele está escrevendo para crentes, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, ou seja, os crentes precisam e devem saber dessa prestação de conta. Os crentes precisam e devem saber que o juiz justo há de vir julgar vivos e mortos. Agora, aí a pergunta que nós podemos fazer é: por que haverá um juízo final? Se morreu, já está selado o nosso destino, crentes com Cristo, ímpios com o diabo no castigo eterno, no inferno, por que então haverá esse juízo final? Vamos saber por quê? Primeiro, o juízo final é necessário para que Deus estabeleça de forma plena, ou seja, completa e pública, toda a justiça e a verdade. Agora aqui é necessário ter, Deus vai estar diante de todos para exercer a sua justiça e a sua verdade pública, para todos ver. O homem se desviou do Senhor, se corrompeu, preferiu andar em seus próprios caminhos, rejeitando o Senhor. Então haverá uma justiça pública diante dos outros. Porque muitos pecados a qual nós cometemos, principalmente essas pessoas que cometem e não se arrependem, pensam que estão ocultas, pensam que está escondida. Esse dia aqui servirá para isso, para ser publicada, para ser manifestada e estar às claras para todos ver. Não vai ser só o ímpio, todos vão ver, vai ser a vergonha eterna, vai ser o horror eterno. Então o homem se desviou e se corrompeu. Todos os males praticados, até os mais escondidos, deverão ser julgados pelo Senhor, para que a verdadeira justiça da parte de Deus triunfe diante daqueles que duvidaram dela e rejeitaram. Os atos de cada um deverão ser julgados. Ou seja, os segredos dos nossos corações, o que você pensa, o que você maquina, o que está no coração, tudo vai ser revelado, tudo vai vir às claras diante desse trono aqui. Olha só o que diz em Lucas 12, versículo 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Tudo irá ser conhecido no trono do julgamento. Tudo será revelado no trono do julgamento. Então, o juízo final servirá para aquelas pessoas que duvidam da justiça de Deus, duvidam da onipresença de Deus, da presciência de Deus. Deus não sabe, Deus não está. Isso aqui vai ser revelado, que os olhos de Deus estavam em todos os lugares, que Ele vai mostrar, vai trazer à tona a publicidade para todos ver a vergonha. Só para complementar, tem um versículo que diz isso aí, lá em Eclesiastes 11, versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso. Obrigado, irmão. Então, as coisas boas e as coisas más, Deus há de trazer a juízo, quer seja boa, quer seja más. Romanos capítulo 2, versículo 16 diz que Cristo irá julgar os desígnios, os segredos dos corações humanos. Então, o que minha esposa não sabe, o que o pastor não sabe, o que a igreja não sabe, o que os irmãos não sabem, e que eu oculto, vou ocultando, vou guardando e não confesso, e não abandono e não deixe, nesse dia aqui será revelado. Aí vai ser uma vergonha. Olha só, abra comigo, por favor, suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Estamos falando sobre o juízo final.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu vou pedir, irmão Adelso, lê para nós fazendo um favor, meu irmão. Versículo 10. Isso. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuições pelas obras praticadas por meio do mundo, quer seja o bem, quer seja o mal. Obrigado. Fazendo um coro com Eclesiastes, né, irmão Eric? Fez quer seja bem, quer seja o mal. Então, meus irmãos, nós temos que aproveitar o quê? Deus nos deu uma vida, por mais que é breve, diante da sua eternidade, não é nada, é um ponto. Nós temos que aproveitar por meio do corpo, ou seja, enquanto estamos vivos, e fazer algo para o reino de Deus, algo eterno, que reflete na eternidade. E sabendo de tudo isso, que Deus trará juízo, todas as obras, quer seja boa, quer seja más. Nós vimos lá essa disputa de presidência, Estados Unidos, Trump, Biden, tudo ali, os olhos de Deus está captando tudo ali, o que é mentira, o que é falso, a corrupção, a propina, dinheiro, tudo ali Deus está vendo, e talvez o homem esquece, Deus não está vendo, eu vou comprar, eu vou subordinar, comprar voto, mas Deus está vendo tudo, e tudo estará diante desse juízo aqui, tudo, Deus vai chamar um por um para ser julgados. Então importa que todos nós, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando dos crentes. Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, você vai entender que Paulo fala ali para a igreja, para o corpo de Cristo, que é crente. E ele conclui o seu argumento dizendo, porque importa que todos nós, crentes, compareçamos perante o tribunal. Eu sou filho de Deus, não preciso ir para o tribunal não. Precisa sim. É as recompensas da parte de Deus, é a omissão que nós omitimos, é também as não recompensas também, que nós não vamos ganhar, e será nesse tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem, ou seja, se é crente, que fez o bem, viveu para Deus, receberá o bem, recompensa, galardão. E se é o mal, a omissão, a negligência, a preguiça, o ócio, tiver feito o mal, também receberá a sua recompensa, irá ser queimada como palha, não terá galardão. Uma hora nós vamos falar sobre isso, o que é os galardões, as obras de cada um. Então vale uma observação importante a ser feita sobre isso, que nenhum dos homens consegue por si próprio fazer aquilo que agrada a Deus, pois todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Ou seja, se nós fôssemos depender de nós mesmos, todos nós seríamos condenados por Deus, nós merecemos o castigo. Ninguém tem coragem de levantar a mão e falar, eu mereço o céu. Ou se falar isso, ou está com um problema de cabeça, ou não entende. Ninguém merece o céu. Agora, o juízo de Deus, porém, verificará aqueles que foram perdoados e reconciliados através da obra de Cristo. Mas será verificado porque Deus não sabe de tudo? Olha só, lá no céu, nós vamos estar à direita, junto, o povo de Deus reunido, os ímpios à esquerda. Deus sabe quem é salvo, quem não é, sabe tudo. Mas eu não sei o que o irmão fez, o que aconteceu. Então esse juízo vai servir para nós, crentes, verificar quem é que realmente foi perdoado, foi agraciado com a graça, com o favor de Deus, e que foi perdoado dos seus pecados, que trouxe a salvação
dessa condenação a todo que nele creu de verdade. Então, por isso que precisa também os crentes ser avaliados. Por isso tem um pastor que sempre fala, um pastor que eu conheci lá no Sertãozinho: no céu irá ter muita surpresa. Quem nós pensa que não vai para lá, vai estar lá. E quem nós pensa que estará lá, vai ficar, vai ser condenado. Porque às vezes a gente fica olhando por vista, gravata, Bíblia, roupa, exterior, mas isso não quer dizer nada. Talvez o interior está cheio de maldade, contaminação, é igual o sepulcro caiado. Mateus capítulo 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, vós sois como os sepulcros caiados, que por fora estão lindos, brancos, bonitos, bem vestidos, mas por dentro cheio de rapina, de ossos, podridão, de carniça. Então, meus irmãos, quem nele crê não é julgado. O que não crê, julgado aqui, é condenado, não é será julgado. Quem não crê no Filho de Deus quem crê no Filho de Deus não é julgado, não é condenado. Agora, o que não crê, esse já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 18. Agora, aqueles que creem de fato em Cristo estarão no dia do juízo final com a tranquilidade que serão absolvidos pelo fato de Cristo ter pagado as suas dívidas diante de Deus. Cristo irá chamar Eric, isso aqui é só uma, como se diz? Ensinação. Eric está lá diante de Deus. Cristo estará lá como advogado. Eric, entre para os portões celestiais, para o gozo eterno, que está preparado para vós desde a fundação do século. Eric será absolvido, justificado por Deus. Por isso que diz Romanos 5, versículo 1: justificados mediante a fé, temos paz para com Deus. Por isso que é tranquilo, por isso que está em paz, não está em inimizade com Deus, está tranquilo. E diante desse julgamento aqui, estará tranquilo, com confiança, sabendo, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, não vou temer meu Pai, vou tranquilo, vou entrar para a salvação. Romanos 8:1: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não para a condenação para quem de fato foi regenerado, teve um novo nascimento, teve a transformação de vida. E essa transformação, ela é manifestada pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Agora, a característica dos ímpios é Gálatas 5, versículo 19 ao 21, as obras da carne. Então, nós estaremos tranquilos, confiantes. 1 João 4,17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ou seja, confiança. Se você tem certeza da sua salvação, se você de fato é salvo em Cristo Jesus, fique tranquilo, fique em paz, dorma tranquilo. O que paira sobre o crente é a graça de Deus. Agora, como se dará esse julgamento? Como as pessoas serão julgadas nesse juízo final? Vamos lá. O crente verdadeiro enfrentará o dia do juízo final tranquilo e viverá para sempre no céu eterno, com o Senhor no céu, pois seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, o crente está tranquilo, o seu nome está escrito no livro da vida. Muitas pessoas, meus irmãos, preocupadas em ter o nome escrito
no hall da fama, no muro da fama, na calçada da fama, ter estátua, ter o nome escrito para ser convidado para um casamento, fulano lembrou de mim, eu estou na lista. Mas a importância, o melhor livro a ser escrito é esse aqui, o livro da vida. E outra coisa, não é que tem um livro grande, um rolo grande lá, literal, tá não. Fala das memórias de Deus, tudo está na onisciência de Deus, escrito aqui, Deus já sabe tudo. Fala da presciência, do conhecimento, da ciência de Deus. Então o crente verdadeiro enfrentará esse dia tranquilíssimo, tranquilo. Agora, por que ele viverá tranquilo? Apocalipse 21, versículo 27. Vamos abrir lá? Fazendo um favor? 21, versículo 27. Achou, irmão Jefferson? Lê fazendo um favor. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso, obrigado. Nela o quê? No céu, na Jerusalém, na mansão celestial, no novos céus e nova terra. Nela jamais penetrará coisa alguma imunda, contaminada, nem o que pratica abominação, o ímpio, não entra. Agora, quem vai entrar? Somente, apenas os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, esse é o maior privilégio que o homem possa ter. Tem muitas pessoas, eu quero vitória, eu quero carro, eu quero casa. A verdadeira vitória é isso aqui, ó, ter o nome escrito no livro da vida. A verdadeira vitória é ter um coração regenerado. A verdadeira vitória é ser salvo, é crer no sacrifício de Cristo de todo o seu coração. Agora, e aqueles que rejeitam Jesus Cristo? Enfrentarão o julgamento e a condenação de Deus baseado no que está registrado de seus atos malignos nos registros do Senhor. Malaquias 3,16 diz que tem um livro das memórias, é o memorial de Deus, é onde está escrito lá tudo. Fala da onisciência, dos armazéns do céu, dos armazéns dos livros do céu, onde está tudo escrito. Os atos, tanto nossos, mas agora como está falando dos ímpios, o que o ímpio fez desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Pensamentos, atos, obras, omissão, fofoca, mentira, morte, assassinato, pedofilia, tráfico, corrupção, tudo de mal está registrado. Por isso que nada passa desapercebido diante de Deus. E Deus, como nós vemos que é o Filho de Deus que estará aqui, não vai fazer vista grossa. Você entra, vai. Você é filho do riquinho? Vai. Aqui não vai ter isso. O julgamento de Deus é baseado na sua reta justiça, baseado no que está registrado de seus atos malignos nos registros do Senhor. Olha só, volta aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Aqui é João falando, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Opa! Quando João fala aqui, meus irmãos, vi um grande trono branco, João está vendo um trono de justiça. Branco fala de santidade, de justiça, e trono fala de comando,
fala de uma pessoa que se assentou para comandar, para exercer justiça, um grande trono. Fala de comando, fala de governo, branco, trono branco, santidade, pureza, justiça. Jesus executará a sua justiça. O seu atributo de justiça será completamente aqui executado. E aquele que nele se assenta, a irmã leu, que é Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Ou seja, pecador, agora é você e Deus, e mais ninguém. É você e o reto juiz. Não tem intermediário, não tem intercessor, não tem advogado, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem sacerdote, não tem ninguém. É você e Deus, é você e Jesus. Fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Ou seja, não tem como esconder para lugar nenhum. Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então tem o livro da vida, a qual os crentes estão registrados, escritos, mas tem os livros das memórias do ímpio. E esses livros serão abertos. Por isso que será manifestado, não será mais ocultado, será tudo às claras, como o sol do meio-dia. Jesus deixou claro que o dia do juízo final seria um dia de choro e sofrimentos para os condenados. Não tem nada de surpresa nesse trono aqui, porque a palavra de Deus já adverte. Já está claro, já foi mostrado, revelado para o seu povo. Então aqueles que não conhecem, ou é que rejeitam, mas Deus não terá, certo é que Deus não terá ninguém por inocente, desculpável. Ele conta até uma parábola, que manda os seus servos chamar as pessoas, porque o seu banquete está preparado, e uns começam a desculpar, eu casei, não vou. Ele recebeu o convite, com certeza falou que ia, mas no dia do banquete, Jesus ia de avisar que o banquete já está pronto, já está tudo preparado. Aí um começou, não dá para mim ir porque eu comprei uma terra, eu preciso ir vê-la. Desculpa, comprou uma terra sem antes ver, foi ver depois que comprou, desculpa. E o outro fala assim, comprei 5 juntas de boi, rogo que me haja por desculpado, eu preciso experimentá-los. Outra mentira esfarrapada. Por quê? Se comprou antes de testar, de experimentar. Mentira. E o outro, rogo que me haja desculpado porque eu casei, não posso ir. Primeiro, mostrando que relacionamento está acima do convite de Deus. Namoro, casamento. E segundo, mas se casou, leva a esposa. É desculpa. Então, o rei ficou enfurecido na parábola. Para aqueles que teve essa desculpa, a porta não será aberta para eles. Mas ide, trazeis os aleijados, todos que encontraram um caminho. Aí depois os servos chegam, Senhor, tudo está feito como tu mandastes, mas ainda há lugar. Aí está falando ali da busca pelos gentios, que seriam manifestado o evangelho também aos gentios. Então, meus irmãos, Jesus deixou claro, é claro. Lucas 13, versículo 28 diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós, escribas e fariseus, religiosos, será lançados fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então está claro, não é uma verdade oculta,
Não é uma verdade escondida. Jesus deixou claro que o dia do juízo final seria um dia de choro. Muito triste, né, meus irmãos? Dia de choro e sofrimento, aonde não haverá perdão, porque cessou a oportunidade. Cessou, fechou a porta aqui nesse dia. E a Bíblia também relata que no juízo final, os anjos rebeldes também serão julgados. Não é só crentes ímpios e só os crentes e os ímpios, os anjos também. A Bíblia relata que nesse dia os anjos rebeldes também serão julgados e condenados definitivamente ao tormento eterno. Aí às vezes pode parar na nossa cabeça, mas os anjos caídos já não estão condenados? Tá. Porém, no lago de fogo, que é o Guiena, não tem nada e nem ninguém lá. O que está lá é só o lugar feito, criado por Deus. Nesse dia aqui, aí será lançado lá. Aonde ele está hoje? Alguns estão aprisionados, conforme 2 Pedro, e outros estão por aí fazendo arruaça, destruindo, matando, roubando, tantas coisas, cegando as pessoas. Mas nesse dia aqui, eles serão lançados no tormento eterno, no lago que arde com fogo e enxofre, aonde haverá choro e ranger de dentes. Porque lá em Judas, capítulo 1, versículo 6, diz assim, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas, para o juízo do grande dia, juízo final. Judas 1,6, o juízo final. Olha só, esses aqui estão reservados, aí fala do Tártaros, do abismo, eles estão reservados lá, mas esse dia eles serão transferidos do abismo para o Guiena, para o lago de fogo. Então, tanto os anjos condenados, quanto o próprio diabo, receberão também uma grande punição eterna de Deus. Qual é o fim do diabo, da besta, do falso profeta, do ímpio, dos anjos caídos? Eles não terão fim, mas eu falo assim, eles serão jogados no lago de fogo pelos séculos dos séculos e nunca mais sairá e nunca mais terá oportunidade de perdão, reconciliação. E por que os anjos aqui caíram, meus irmãos, e eles já foi selado o estado original deles? Por quê? Eles estavam numa aproximação tão perto de Deus que aos olhos assim era impossível eles rebelar contra Deus. Tudo que Deus provisionou para eles era suficiente para eles, mas como eles quis mais, eles foram ludibriados por Lúcifer. Então, ao cair, ao acreditar e ser lançado céu abaixo, selou o estado de perdição deles. Não tem mais arrependimento para os anjos. É impossível. É impossível ter. Porque para o homem ainda tem e para os anjos não. Por isso, que eles tinham uma clara percepção de Deus. Era tudo suficiente, mas ao escolher o mal, seguir o seu chefão, Deus selou o estado original de perdição deles. Então, tanto os anjos condenados quanto o próprio diabo receberão também uma grande punição eterna de Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Como é que está escrito aí? Apocalipse 20, 10. Lê para mim, Eric, fazendo favor. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram
serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Obrigado, meu irmão. Então, está claro. Agora, meus irmãos, para nós finalizarmos. Irmão, você colocou dos demônios, né? Que está rolando no céu. Aqui em 1 Coríntios 13, lá em 12, na segunda parte, fala assim: quando a gente subir do céu, hoje eu conheci em paz. Vai subir, aí o salmo seu. Então eu conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então eu vou conhecer tudo, e os anjos conhecer tudo. Ah, sim. Em 1 Coríntios 13, 14? Não, 12? 13, 12. versículo 12b. Hoje conheci em paz. Ah, sim, achei. Então conhecer perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Então, aquilo não conhece nada, eles conheciam tudo, os anjos, mesmo assim, eles revelaram. Entendi. Então será tudo esclarecido, tudo conhecido perfeitamente. Agora, meus irmãos, para finalizar, podemos observar que não existe na Bíblia, em lugar nenhum, de Gênesis a Apocalipse, nesses 66 livros, não existe qualquer aprovação ao pensamento de que Deus, no juízo final, vai perdoar todos e que todos irão para o céu. Deus é amor, vai salvar todos, vai salvar quem está em pecado, vai salvar os homossexuais ativos que estão na prática do pecado, porque Ele é amor. Não existe em lugar nenhum. Também não temos qualquer menção de segundas oportunidades após a morte, ou recursos que podem mudar o julgamento de Deus na última hora. Nós podemos orar: Senhor, muda de ideia, não deixa que tenha esse juízo final, não. Vai acontecer. Ele já declarou, decretou, assinou embaixo, falou, não pode voltar atrás, não mente. Então vai ter. Então nós não temos menção de segundas oportunidades, por isso que morreu, acabou. Por isso que a doutrina do purgatório, que nós vamos falar que é uma doutrina católica romana, que se a pessoa morre, criança ou quem quer que seja, vai para um lugar que chama limbo. E lá, dependendo das orações que os seus entes queridos vivos aqui fazem, aquela alma pode sair de lá, se você pagar por elas aqui, fazer obras. Então isso é mentira. Não existe segunda chance, segunda oportunidade após a morte. A única forma descrita na Bíblia para não sermos condenados é o arrependimento em vida, e é a total fé na obra de Cristo, e isso ainda em vida. Por isso que se morrer lá, tiver ali o corpo inerte, não tem que ficar falando: Deus dá um bom lugar, que não tem isso. Descansa em paz. Às vezes é uma pessoa nem... Por que às vezes a gente fala? É porque às vezes o fruto da sua vida era incoerente com a palavra de Deus. Então a morte sela o nosso destino final e eterno. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Por isso que nós temos que correr, meu irmão, com todo o nosso coração, buscar as almas, pregar o Evangelho, trazer pessoas e não tirar, buscar as almas que estão perdidas aqui. Há ovelhas que estão aí perdidas, fracassadas, trôpegas no caminho, sem saber para onde ir, mas que estão por aí. A morte sela nosso destino final e eterno. E assim, olha o que diz em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto, depois da morte, o purgatório? Não. Segunda chance? Não. O juízo de Deus, esse dia aqui que nós estamos falando. Aí,
Mateus 25, versículo 13. Abra aí, fazendo um favor. Mateus 25, 13. Eu vou pedir Wagner, por favor, leia. 25:13. Portanto, pedir, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Obrigado. Agora, meus irmãos, Mateus 7, versículo 23 e 24. Vou pedir, irmã Dinéia. Achou, irmã? Fazendo um favor? Mateus 7, 23 e 24. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu acho que eu enganei, é o 21 e 22. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Obrigado. Aí vem a resposta, né? Apartai-vos de mim. Então, meus irmãos, nesse dia tudo será revelado, manifestado diante de Deus. Mas a igreja, o povo de Deus, participará do juízo final, para sermos declarados publicamente, tanto para os anjos, para os ímpios e para nós mesmos, um para com os outros, que fomos perdoados diante de todos por causa do sacrifício de Jesus. Agora, quanto aos ímpios, até eles terão de reconhecer a Deus nesse dia e se prostrar diante dele. Porém, já será tarde demais para que esse reconhecimento os livre da condenação. Tarde demais. Pode falar. Aí fala assim, quando a pessoa, está falando aqui, né? Chegar, ele já sabe, ele mesmo vai saber o que aconteceu, os nossos testemunhos, as coisas que ele vê, né? Sim, sim. Ele mesmo vai saber. Já vai saber. Isso. Para o crente não vai ter dúvida nenhuma. Ah, será que eu vou? Não. É salvo. Pode falar, meu irmão. Mesmo a gente pecador, é claro, mesmo a gente pecando aqui, a gente tem aquela. A gente pede perdão, Deus perdoa, né? Porque se a gente for pensar assim, ninguém, né? Já que todo mundo é pecador, ninguém vai para o céu, né? Isso. Mas só que no dia do juízo, se nós estivermos aqui quando Jesus Cristo desceu a glória a gente já vai, mesmo sabendo que a gente é pecador e falho, a gente vai estar tranquilo porque a gente se arrepende e pede perdão, né? E o perdão a gente sabe que tem a salvação. Isso. E ele nos justifica. O que quem comete pecado habitual como estilo de vida, prática de vida, é porque não foi nascido de Deus. Esse será condenado. Agora, não é o pecado pontual nosso que, entendeu? Que faz isso, não. Às vezes tem gente que pensa assim: ah, se Deus vai levar só o justo para o céu, e se ele vir na hora que alguém tiver pecado? Não é esses pecados assim que nos condena, não. É o estilo de vida pecaminoso de quem tem uma conduta na prática do mal, descrita na Bíblia, que não crê em Cristo, entendeu? É isso que condena. Porque a gente vê muitas pessoas também que, tipo assim, gente boa, né? Faz bem, às vezes não é me xingar, mas
e outra não creu em Cristo. Às vezes é boazinha, às vezes dão cesta básica, às vezes são boas demais, dócil, tantas coisas, mas o que salva? A graça de Cristo, não é as obras, não é a pessoa ser boa. E minha avó que não falava mal, né? Mas creu em Cristo, foi redimida, foi salva, é isso? Crer em Cristo, mas o sentido de crer em Cristo, a fé salvadora, é diferente dessa fé que, eu sei que existe um Deus. Essa fé não salva, a revelação geral. Muitos creem que Deus existe, né? Até os demônios creem, a Bíblia fala. Porém, a fé salvadora, ela é cheia de características. A fé salvadora, primeiro, implica, em consequência da fé salvadora, obediência à palavra de Deus. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma pessoa quebrantada, humilde, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que manifesta no exterior o que está no interior. Essa salva. Mas eu vejo na minha avó boazinha e tudo, mas talvez ela crê em Cristo e em mais alguma coisa, em Maria, em fulano, entendeu? É só Cristo. É só Cristo. Tá mais ou menos? Então, meus irmãos, quanto nós ficaremos tranquilos. E nesse dia aqui, que está em Romanos 14:11, que diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. É nesse dia aqui que os ímpios dobrarão os joelhos e reconhecerão o Senhor, mas sem oportunidade de salvação. Seu estado aqui já está selado. É nesse dia que aqueles que durante o trajeto do Gólgota colocaram a vida nos olhos de Jesus, uma coroa de espinho, pegou o seu caniço, bateu, aprofundou os espinhos, derramaram sangue, e eles gritaram: profetiza, Senhor. Corria na frente de Jesus e dobrava os joelhos. Profetiza, quem é que te bateu? Esses que joelhou nesse dia lá para zombar, para joelhar, mas com outro tom. Não é tom de zombaria, mas é um tom de tristeza, de lamento, de derrota, de sofrimento eterno. Sim. Sim. Não existe um cristão realmente nascido de novo, viver a mesma semana dentro, na presença de Deus, e obediente à palavra, e depois disso também não sempre sobre besteira. Depois isso vai acontecendo recorrente, sempre frequentemente na vida de uma pessoa. Dá para se ter uma noção de criança de novo. Sim. Muito bem explicado. Isso aí, Jefferson, para ficar mais claro, fé salvadora tem as suas características e arrependimento também tem as suas características. Primeiro, quem se arrepende de verdade, ele abandona o pecado. E quem se arrepende de verdade, chora pelos seus pecados, reconhece que é um pecador. E a fé salvadora a qual nós estamos falando, ela implica em transformação de uma velha criatura agora uma nova criatura. E isso é uma mudança radical. Agora ela ama o que Deus ama, ela odeia o que Deus odeia. Isso é a salvação, é o fruto da salvação. E isso, meus irmãos, se tem algum de nós que tem dúvida a respeito desse dia, tem medo, tem crente que tem, o juízo final, o apocalipse. Não, isso é um consolo para nós, para ir diante de Deus. Por isso que é bom tocar nesse